Você conhece o TikTok? Se você tiver entre 13 e 25 anos, muito provavelmente conhece. Se for mais velho, talvez não use, mas ainda assim conhece. E independentemente da faixa etária, é impossível não admitir que o TikTok se tornou um negócio gigante, que atualmente possui mais de 1,2 bilhão de usuários, é o app número 1 no iOS dos Estados Unidos e ultrapassou até o Facebook como a plataforma preferida dos adolescentes. Quer entender como o TikTok chegou aqui e quais as responsas vêm com grandes poderes? Então me segue no vídeo. Foi no TikTok que fenômenos como o artista Lil Nas X e sua Old Town Road ganharam tração para se tornar o que são. A canção ficou 17 semanas no topo do concorrido Billboard Hot 100, o maior tempo consecutivo na liderança já registrado pelo chart de música mais importante dos Estados Unidos. O curioso disso tudo é esse sucesso todo quando o TikTok não pertence a nenhuma das gigantes de tecnologia ocidentais. Na verdade, ela pertence a uma empresa chinesa de internet, a ByteDance, que atualmente é a startup mais valiosa do mundo, vale a bagatela de 75 bilhões de dólares. E o TikTok é só um dos carros-chefes deles. Então você já entendeu que o negócio é grande. Mas antes da gente começar, é importante a gente delinear algumas coisas. Primeira delas, o que é o TikTok? TikTok é uma rede social de vídeos curtos. Bom, não sei dizer. Eu sei que o limite são 10 minutos. Para algumas pessoas isso é muito pouco, para outras pessoas isso é uma eternidade. Mas são vídeos em que você pode fazer dublagens de música, sketches engraçadas, conteúdos interativos, com filtros, até os chamados challenges, que são desafios criados para uma pessoa para que todo mundo faça a sua própria versão. Vale de tudo, desde uma coreografia até uma atitude ridícula na rua. Tudo é permitido. Mas para entender por que o app viralizou entre a geração Z, lembrando que geração é uma mentira, a gente tem um vídeo, vai ficar aqui nos cards, sobre o tema geração e por que isso é uma balela. Assiste lá e volta pra cá que você vai entender melhor isso. Mas aqui, geração Z é quem nasceu entre 90 e 2010. E antes de tudo, é preciso entender de onde vem essa tendência que apaixonou essa geração. Um pouco depois do sucesso do Snapchat, que era a plataforma que viralizou vídeos sobre o cotidiano e foi o responsável por transformar as redes sociais em reality shows particulares, surgiu um app de vídeos curtos, talvez você conheça, o Vine. O Vine pode ser acreditado como popularizador da tendência de vídeos curtos. Lá no Vine, as pessoas tinham obrigatoriamente 6 segundos para criar um conteúdo. E foi a partir daí que se disseminou a ideia de que era possível fazer alguma coisa interessante em tão pouquinho tempo. Inclusive foi lá que estrelas como, por exemplo, Shawn Mendes começaram suas carreiras. Mas tinha um problema. Para que um Vine fosse bom, ele tinha que ter uma boa ideia e uma boa execução, tudo isso dentro de 6 segundos. E não é à toa, a grande maioria dos usuários do Vine eram só consumidores e não produtores de conteúdo. Foi dentro desse vácuo do Vine, que deixou de existir depois, que surgiu o Musical Ally, que era uma plataforma que oferecia para qualquer um a possibilidade de dublar um pedacinho da sua música favorita em 15 segundinhos. Convenhamos, não precisa ser um gênio para fazer isso, então a plataforma viralizou. A criação de conteúdo ficou mais acessível. E ao mesmo tempo que isso acontecia aqui, lá na China, antes do TikTok, em 2016, a ByteDance criou o Douyin, que era uma plataforma de vídeos curtos voltadas para o mercado chinês. Lá, o app foi um sucesso. Chegava até a ter 1 milhão de vídeos compartilhados num único dia. E um ano depois do sucesso, a empresa resolveu se expandir para o mercado internacional com um novo nome. Foi aí que nasceu o TikTok. Obviamente, o novo app alcançou o topo dos downloads em importantes mercados asiáticos, como a Tailândia e o Japão. Mas quando o TikTok começou a ganhar mais força globalmente, o Musical Ally era febre nos Estados Unidos. Para resolver então esse problema de concorrência, em novembro de 2017, a ByteDance comprou o Musical Ally e um acordo no valor de 1 bilhão de dólares. A empresa chinesa começou mantendo os dois apps como plataformas separadas. Mas em agosto de 2018, a ByteDance anunciou que estava encerrando o Musical Ally e fundindo ele ao TikTok, o que fez automaticamente que todos os perfis do Musical Ally fossem movidos para a plataforma do TikTok. De lá para cá, o app só cresceu, mas obviamente com o aumento da popularidade também veio algumas controvérsias. Inclusive, o TikTok foi obrigado a pagar uma multa de 5,7 milhões de dólares ao governo dos Estados Unidos por alegações de que o aplicativo coletou ilegalmente informações pessoais de crianças menores de 13 anos sem o consentimento dos pais, o que viola a lei de proteção à privacidade online das crianças nos Estados Unidos. Apesar disso, o TikTok ainda assim continua intacto no seu público. Cada vez mais celebridades, mais influencers, todo mundo abrindo uma conta, considerando a plataforma como um futuro quando não consideram o presente. Mas essa treta entre o TikTok e os Estados Unidos vai muito além. Neste março de 2024, o Congresso dos Estados Unidos passou um projeto de lei que pode banir o TikTok caso a ByteDance não venda ou abra mão de sua operação na terra do Tio Sam. Essa proposta foi aprovada com 352 votos a favor e 65 contra.
Ou seja, a treta é séria. A explicação dos congressistas é de que o TikTok estaria coletando dados dos usuários americanos e que o governo chinês poderia ter acesso a eles, o que seria um risco à segurança nacional. Outra preocupação é de que a rede social estivesse deliberadamente promovendo certos conteúdos como forma de propaganda política, como, por exemplo, denúncias dos ataques israelenses em Gaza. Óbvio que o TikTok já negou que compartilha dados com o governo da China. E segundo eles ainda, as acusações não têm embasamento. Cerca de 60% da empresa pertence a instituições investidoras globais e, além disso, entre os 5 membros do conselho da empresa, 3 são americanos. E depois do investimento ainda de $1 bilhão, os dados confidenciais dos usuários dos Estados Unidos seriam armazenados não na China, mas em servidores operados pela Oracle, que também é uma empresa americana. Mas a treta continua, e se a lei passar, a ByteDance terá 165 dias para vender a operação do TikTok nos Estados Unidos a um comprador que seja do agrado do governo americano. E a venda teria que garantir que a ByteDance ou qualquer empresa chinesa não tenha mais controle nem sobre o TikTok, nem sobre o seu algoritmo. E caso a empresa não consiga ou se recuse a vender a rede social, o TikTok se tornaria ilegal nas lojas de apps, como App Store e Google Play, que distribuam ou atualizem o aplicativo em solo estadunidense. O Departamento de Justiça pode ainda punir qualquer empresa que trabalhe com TikTok ou que ofereça seu aplicativo para download. E as multas para violação são muito pesadas, são $5 mil para cada usuário dos Estados Unidos que tenha acessado, mantido, atualizado um aplicativo controlado por um adversário estrangeiro. Ou seja, é uma multa gordinha. Mas a votação ainda precisa ser aprovada no Senado, onde vai encontrar uma certa resistência antes de chegar na mesa da presidência. E o Biden já disse que se a lei chegar na sua mesa, ele vai aprovar ela. Segundo o TikTok, o governo está tentando privar 170 milhões de americanos do seu direito constitucional à liberdade de expressão. E isso prejudicará milhões de empresas, negará audiências aos artistas, destruirá os meios de subsistência de inúmeros criadores em todo o país norte-americano. Óbvio que uma série de usuários de rede, criadores de conteúdo e até outros políticos americanos já expressaram seu descontentamento com o projeto. O próprio TikTok já alertou seus usuários do projeto de lei, incentivando eles a procurar os seus respectivos representantes no Congresso para expressar sua opinião. Criadores de conteúdo na rede também estimularam seus seguidores a fazer a mesma coisa. E como resultado, o telefone dos congressistas foram tomados por ligações de jovens reclamando da medida contra o TikTok. Alguns congressistas decidiram até suspender as suas linhas telefônicas depois de tanta chamada. Óbvio, políticos não gostam desse tipo de coisa. Eles disseram que essa é uma das provas de que o TikTok já estaria fazendo a cabeça dos seus usuários. E aí que começa um imbróglio. Porque, ao mesmo tempo, vender o TikTok não é uma tarefa fácil. Com 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, o valor da rede seria muito alto, com poucas empresas dispostas a pagar esse preço. Alguns dos compradores potenciais são os gigantes da tecnologia que a gente já conhece, Microsoft, Google, Meta. Mas o problema, ao mesmo tempo, é que o tamanho dessas empresas, que já é colossal, poderia fazer com que o governo americano entrasse com medidas anti-monopólio, porque ia ficar muito maior do que depois da compra do TikTok. O ex-presidente Donald Trump, que no passado defendeu o banimento do TikTok, disse que mudou de ideia. Apesar de concordar que a rede é uma ameaça à segurança nacional, ele afirma que a decisão só aumentaria o poder do Facebook, que para ele é a persona não grata. E ainda que a ByteDance consiga encontrar um comprador para o TikTok, por exemplo, a China pode simplesmente barrar a venda. Isso porque essa transação cairia no rótulo de exportação de tecnologia. E na China é preciso a aprovação do governo para que isso aconteça. E ano passado, Pequim já adiantou que, caso seja necessário, será contrária à suposta venda. Tudo isso mostra que essa situação do TikTok é só mais um elemento num grande conflito já existente entre a China e os Estados Unidos, que vem escalando com o tempo. Lembrando da recente decisão dos Estados Unidos de limitar a velocidade dos processadores que podem ser exportados para a China. A estadunidense Nvidia, que faz a maioria dos chips usados em inteligência artificial, criou 2 produtos: as placas H800 e A800, que são destinadas ao mercado chinês, que são iguais a H100 e A100 que são vendidos no Ocidente. Mas a memória das chinesas estima-se que trabalhe 50% mais devagar do que as ocidentais. E tudo isso sem contar na crise dos chips, que já foi alvo de vídeo aqui no canal, tá aqui nos cards, assista. Você vai entender muito mais sobre esse conflito e em que estado se encontra. E toda essa situação mostra como essa relação da China e dos Estados Unidos vem se esfarelando com o tempo. Afinal, o próprio TikTok, visando manter sua operação nos Estados Unidos sem conflito, já mudou toda a sua estrutura para o território norte-americano e ainda assim o governo estadunidense continua espremendo uma empresa que Pequim já avisou que não vai ser vendida. Parece um esforço enorme para tentar escalar um conflito
dentro de um mundo que já vem sofrendo com muita guerra. E lembre que na guerra ninguém sai ganhando, ainda mais entre dois países que têm o poder para esterilizar o planeta Terra. Mas eu quero saber de você, eu quero que você me conte aqui embaixo. O que você acha? Será que essa situação ainda vai piorar? E caso você ainda não tenha curtido o vídeo, não esquece de curtir, de seguir o canal, e caso você ainda não seja inscrito, eu vou ficar muito bravo com você. Lembre que tudo isso ajuda a gente a continuar animado e produzindo bastante coisa por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você se inscreveu? Isso é maravilhoso. Editor, semana que vem tem vídeo de novo.